Meu namorado me traiu com sua ex-companheira de apartamento e agora não para de me assediar, mas está assediando a pessoa errada e acaba com as bolas quebradas. Meu namorado Grant, de 31 anos, e eu, de 38 anos, estamos juntos há 3 anos. Nos mudamos juntos há 18 meses, quando o contrato de aluguel dele terminou. Nosso contrato atual vence em 2 semanas e acabei de descobrir que ele tem dormido com Casey, de 32 anos, que costumava morar com a gente. Deixe-me explicar a história. Grant e Casey foram colegas de quarto por quase 2 anos antes de eu me mudar. Quando decidimos morar juntos, Casey encontrou seu próprio lugar, mas continuou muito próxima de nós. Ela vinha jantar 2 vezes por semana, tinha sua própria chave para regar as plantas quando viajávamos e sabia onde tudo estava na casa. Grant e eu fomos amigos por 6 anos antes de começarmos a namorar. Trabalhávamos na mesma empresa e saíamos com o mesmo grupo de amigos. Quando finalmente começamos um relacionamento, não levamos as coisas devagar, porque já tínhamos intimidade. Morar juntos parecia o próximo passo óbvio. Casey trabalha como garçonete em um restaurante no centro da cidade. Ganha bem, mas gasta rápido. Grant sempre a ajudava com transporte quando o carro dela quebrava, ouvia seus problemas com os homens com quem saía e dava conselhos sobre tudo, desde dramas no trabalho até a busca por apartamentos. Ele cancelava nossos planos quando ela ligava, precisando de ajuda para mover móveis ou lidar com problemas com o senhorio. Perguntei várias vezes ao Grant se havia algo entre eles. Ele sempre me dizia que ela era como uma irmã para ele e que eu não precisava me sentir paranoica. Casey me disse a mesma coisa quando perguntei diretamente. Disse que Grant era como um irmão para ela e que não conseguia vê-lo de outra forma. Os dois me fizeram sentir idiota por sequer perguntar. Há 3 meses, Grant começou a agir de forma diferente. Deixava o celular virado para baixo durante o jantar e atendia ligações em outro cômodo. Parou de me convidar quando Casey precisava de ajuda com algo. Quando eu sugeria que saíssemos os 3 como antes, ele dizia que Casey estava muito ocupada com o trabalho ou saindo com alguém novo. Na terça-feira passada, às 2 da madrugada, eu não conseguia dormir e decidi verificar o celular dele. Sei que foi errado, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava olhar. Encontrei mensagens de texto entre Grant e Casey da noite anterior. As mensagens eram explícitas e mostravam claramente que eles estavam se encontrando para transar. Havia referências a coisas que fizeram na semana anterior e planos para se verem novamente. Acordei o Grant imediatamente e mostrei as mensagens. Ele se sentou na cama e olhou para o telefone por muito tempo sem dizer nada. Depois admitiu que tinham dormido juntos, mas disse que foi só uma vez e que não significou nada. Implorou para que eu o perdoasse e disse que cortaria todo o contato com a Casey. Disse a ele que eu ia dormir no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, ele foi para o trabalho e eu liguei para dizer que estava doente. Passei o dia todo procurando apartamentos na internet e liguei para 3 lugares para agendar visitas. À tarde, já havia feito o depósito para um apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Não contei nada ao Grant sobre o apartamento. Meu plano é contratar uma empresa de mudanças enquanto ele estiver no trabalho na próxima semana e levar todas as minhas coisas. Vou deixar um bilhete explicando que terminei o relacionamento e que não quero que ele entre em contato comigo. O contrato de aluguel do nosso apartamento atual vence em 2 semanas, então ele vai ter que encontrar outro lugar para morar ou negociar para ficar sozinho. Grant ganha bem, mas tem dívidas estudantis e um financiamento de carro. Nosso aluguel é caro e sei que ele não pode pagar sozinho. Também não tem dinheiro suficiente guardado para um depósito de segurança em um novo lugar. Quando nos mudamos juntos, dividimos tudo igualmente, mas fui eu quem pagou todo o depósito porque ele estava desempregado na época. Minhas amigas acham que estou fazendo a coisa certa. Dizem que Grant fez sua escolha e agora deve enfrentar as consequências. Minha irmã mais velha acha que eu deveria avisá-lo que estou me mudando para que ele tenha tempo de se organizar. Ela diz que sair sem avisar é cruel, mesmo que o que ele tenha feito seja errado. Não paro de pensar nisso. Parte de mim acha que ele merece ter que encontrar um lugar para morar de última hora pelo que fez. Outra parte se pergunta se eu deveria ao menos dar alguns dias de aviso. Fomos amigos por tanto tempo que desaparecer completamente parece muito cruel. O que mais me incomoda não é só a traição, mas como ambos mentiram na minha cara por meses. Casey se sentava à nossa mesa para comer o que eu cozinhava enquanto dormia com meu namorado. Me abraçava para se despedir e perguntava como eu estava, enquanto seguia com tudo pelas minhas costas. Grant me beijava de boa noite e dizia que me amava nos mesmos dias em que mandava mensagens para Casey para se verem. Encontrei mais mensagens que datam de 6 semanas atrás. Eles não só faziam sexo, também falavam de mim e do nosso relacionamento. Casey reclamava que eu era muito controladora porque pedia ao Grant que me avisasse se fosse chegar tarde em casa. Grant concordava com ela e dizia que às vezes se sentia sufocado. Eles faziam piadas sobre coisas que eu dizia ou fazia, como eu organizava os temperos ou o fato de sempre checar a previsão do tempo antes de sair de casa. A pior mensagem foi de 3 dias atrás.
Casey mandou fotos para Grant, e ele respondeu com comentários detalhados sobre o que queria fazer com ela. Naquela mesma noite, preparei o jantar favorito dele e assistimos a um filme juntos no sofá. Ele estava escrevendo para Casey enquanto eu estava sentada bem ao lado dele. Essa semana, tenho ficado até tarde no trabalho para evitar estar em casa com ele. Quando vejo, ele age como se tudo estivesse normal. Me pergunta como foi meu dia e sugere planos para o fim de semana, como se nada tivesse acontecido. Ontem ele trouxe flores para casa e disse que eu parecia estressada ultimamente. As flores ainda estão no balcão porque não tenho coragem de jogá-las fora nem de colocá-las na água. Meu contrato do novo apartamento começa na segunda-feira. A mudança está marcada para quarta-feira de manhã, quando o Grant estará em reuniões o dia inteiro. Tenho levado, aos poucos, coisas pequenas para o meu carro para que ele não perceba que nada está faltando. Ontem, liguei para Nossa Senhoria para perguntar sobre tirar meu nome do contrato antes do prazo. Expliquei a situação sem entrar em detalhes e ela foi compreensiva. Disse que enquanto o Grant puder comprovar que consegue pagar o aluguel sozinho, ou arranjar um novo colega de apartamento, ela me deixará sair do contrato sem penalização. Me sinto mal por não contar ao Grant que estou indo embora. Deveria dar tempo para ele se preparar? Ou ele merece ter que se virar sozinho? Atualização 1. O plano de me mudar em segredo não saiu exatamente como eu havia planejado. O escritório de locação ligou diretamente para o Grant na quarta-feira para confirmar alguns detalhes da papelada sobre minha saída. Ele voltou mais cedo do trabalho e me encontrou empacotando as últimas coisas na cozinha. Grant me pediu se podíamos conversar antes de eu terminar de me mudar. Aceitei porque percebi que queria dizer algumas coisas pessoalmente em vez de deixar apenas um bilhete. Sentamos na sala cercados por caixas pela metade, e eu disse exatamente o que pensava sobre o comportamento dele. Comecei perguntando por que ele queria conversar agora, quando teve semanas para mencionar seu envolvimento com a Casey. Lembrei a ele como ele e Casey agiam normalmente e sorriam para mim enquanto se encontravam pelas minhas costas. Lembrei de todas as vezes que ele me disse que eu estava sendo paranoica por duvidar da amizade deles. Depois, mencionei algo que ainda não havia trazido à tona. Disse a ele que sabia que andava fofocando sobre os outros relacionamentos da Casey e zombando dos homens que ela levava para o apartamento dela. Encontrei essas mensagens misturadas com as mensagens sexuais entre os dois. Ele dizia que o último encontro dela parecia um perdedor e que ela merecia algo melhor, para depois acabar dormindo com ela enquanto ainda estava comigo. O que mais me enfureceu foi descobrir que tinham sido íntimos dentro da nossa casa, enquanto eu estava lá. Havia mensagens sobre fazerem tudo em silêncio para que eu não ouvisse do outro cômodo. Grant havia me dado um beijo de boa noite e dito que me amava na manhã seguinte a um desses encontros. Também descobri que Grant contava a Casey coisas privadas sobre o nosso relacionamento. Reclamava para ela dos meus hábitos e compartilhava detalhes sobre nossas discussões. Casey sabia coisas sobre nossas finanças e planos futuros que eu só havia discutido com o Grant. A última coisa que cobrei foi uma mentira que ele contou para Casey nas mensagens. Ele disse que havíamos conversado sobre ver outras pessoas e que eu concordei, desde que fossemos honestos um com o outro. Essa conversa nunca aconteceu. Ele inventou isso para fazer a Casey acreditar que não estava fazendo nada de errado. Grant ficou calado enquanto eu dizia tudo isso. Quando terminei, ele admitiu que cometeu um grande erro e disse que assumia toda a responsabilidade. Mas logo começou a dar desculpas. Disse que ultimamente estávamos discutindo mais e que sentia que estávamos nos distanciando. Afirmou que Casey o entendia de um jeito que eu não entendia e que conversar com ela o fez perceber o que faltava no nosso relacionamento. Disse a ele que se o problema fosse comunicação, ele deveria ter usado a boca para falar comigo e não outras partes do corpo para se comunicar com a Casey. Grant disse que tinha terminado completamente com a Casey e que queria focar em salvar o nosso relacionamento. Eu ri e disse que já era tarde demais. Enquanto carregava a última caixa para o carro, Grant me perguntou para onde eu estava me mudando. Respondi que isso já não era da conta dele. Ele disse que me daria espaço, mas esperava que eventualmente pudéssemos ser amigos novamente, já que nos conhecíamos há muito tempo. Respondi que depois do que ele fez, a amizade era impossível. Deixei cópias da papelada que comprovavam que eu já não tinha mais nenhuma obrigação com o contrato de aluguel. Nossa antiga senhoria aceitou me liberar completamente do contrato, já que ele estava prestes a acabar de qualquer forma. Grant teria que assinar um novo contrato sozinho ou se mudar antes do fim do mês. Meu novo apartamento é menor, mas atende às minhas necessidades no momento. Adotei um gato do abrigo e tenho organizado o espaço exatamente como eu quero. Na semana passada, encontrei a Casey no supermercado perto da minha nova casa. Ela mora no mesmo bairro, o que faz sentido, porque é um bairro razoavelmente agradável e barato. Casey tentou se aproximar, mas fui embora sem reconhecê-la. Ela me seguiu até o estacionamento e disse que queria me explicar o que aconteceu. Contra meu bom senso, parei e ouvi o que ela tinha a dizer. Casey disse que sua intenção nunca foi me machucar, mas que não teve muito controle sobre o que aconteceu.
Afirmou que tudo começou como uma brincadeira e saiu do controle. Disse que se sentia péssima por ter me machucado e que queria pedir desculpas. Perguntei quando exatamente ela começou a se sentir mal, antes ou depois de eu descobrir, antes de dormir com o Grant ou depois. Ela não conseguiu me responder diretamente. Então perguntei se ainda estava em contato com o Grant. Casey hesitou antes de dizer que tinham se falado algumas vezes desde que me mudei, mas que não estavam mais se vendo. Algo na hesitação dela me fez insistir. Pedi a Casey que fosse completamente honesta sobre o que aconteceu entre eles. Ela parecia desconfortável, mas finalmente admitiu que o caso tinha começado muito antes do que Grant me havia contado. Eles tinham dormido juntos pela primeira vez há 4 meses, não 6 semanas, como os textos indicavam. Casey também revelou que foi Grant quem iniciou tudo. Ele começou fazendo comentários sobre a aparência dela e fazendo perguntas pessoais sobre sua vida amorosa. Quando ela mencionou que se sentia sozinha após um término, Grant sugeriu que poderia resolver isso. Que nojo, isso me dá nojo. Casey disse que sabia que era errado, mas que realmente estava sozinha e vulnerável quando tudo aconteceu. O mais perturbador que ela me contou foi que Grant falava mal de mim para que ela não se sentisse culpada por estar me traindo. Ele dizia que eu estava muito focada em outras coisas, e não na relação, e que era só uma questão de tempo até que eu o deixasse. Dizia que se sentia como se estivesse casado e preso. Casey disse que Grant afirmava que precisava se sentir desejado e livre, o que o arranjo entre aspas deles proporcionava. Antes de terminar a conversa, Casey mencionou que Grant vinha entrando em contato quase todos os dias desde que me mudei. Ele queria continuar o relacionamento agora que estava solteiro. Mas Casey disse que não tinha interesse em nada sério com ele, preferia o tipo de relação que tinham antes, onde podiam ser íntimos sem compromisso. Agradeci a Casey, seja lá pelo que ela me contou, não sei se foi honesta ou não, e disse que não queria voltar a falar com ela. Se nos cruzássemos no bairro, que ela apenas seguisse em frente. Ela concordou e cada uma foi para o seu lado. Naquela mesma noite bloqueei o número dela e as redes sociais, embora ela não tivesse tentado me contatar diretamente. Atualização 2. Grant tem tentado entrar em contato comigo constantemente desde que Casey me viu outro dia. Ele me liga e envia mensagens várias vezes por dia, pedindo para nos encontrarmos e conversarmos. Bloqueei o número dele, mas ele começou a ligar do trabalho e a pedir aos colegas que me enviassem recados. Tive que pedir à minha supervisora que solicitasse ao restante da empresa que não se envolvesse nos meus assuntos pessoais. 2 semanas atrás, Grant apareceu no prédio onde moro. Não sei como ele descobriu, já que a Casey sabe. A porta da frente exige um cartão de acesso, então ele não conseguiu entrar, mas ficou esperando no estacionamento até eu chegar. Quando vi o carro dele, estacionei na rua e liguei para minha vizinha para me deixar entrar pelos fundos. Grant ficou no carro por mais de 2 horas antes de ir embora. Tentou a mesma coisa mais 3 vezes, então entrei em contato com a segurança do prédio. Eles adicionaram a foto dele ao sistema e o informaram que ele não era bem-vindo na propriedade. Grant discutiu com o segurança e disse que só queria se desculpar com a namorada. O segurança explicou que eu havia solicitado que não houvesse contato e que chamaria a polícia se ele voltasse. No fim de semana passado, minha irmã me ligou para dizer que Grant havia entrado em contato com ela. Ele conseguiu o número dela a partir das minhas informações de emergência no trabalho e ligou, pedindo que ela me convencesse a lhe dar outra chance. Minha irmã disse a ele que apoiava minha decisão e que não o ajudaria a me contatar. Então, Grant passou 20 minutos explicando sua versão da história e pedindo que ela entendesse sua perspectiva. Segundo minha irmã, Grant afirmou que o caso com Casey não significava nada e aconteceu porque ele estava com medo de que nosso relacionamento se tornasse mais sério. Disse que me ver organizando e planejando nossa vida juntos o fez entrar em pânico com a ideia de perder a liberdade. Ele disse à minha irmã que agora percebia que eu era a pessoa com quem queria estar e que Casey foi apenas uma distração. Minha irmã perguntou por que ele achava que essa explicação melhoraria as coisas. Apontou que ter medo de compromisso não é desculpa para trair e mentir por meses. Aparentemente, Grant ficou na defensiva e disse que todos cometem erros. Minha irmã encerrou a ligação e bloqueou o número dele. Decidi mudar meu número de telefone, já que Grant continuava encontrando maneiras de me contatar. Só compartilhei o novo número com familiares e amigos próximos, com instruções claras para não compartilharem com mais ninguém. Isso ajudou a reduzir o assédio, mas não o impediu completamente. Grant começou a enviar mensagens pelas redes sociais e e-mails. A maioria eram longos parágrafos dizendo o quanto ele lamentava e o quanto sentia minha falta. Alguns incluíam promessas de mudar e de fazer terapia. Outros poucos eram mensagens raivosas me acusando de ser uma vadia e de jogar fora anos de amizade por um único erro. O ponto de ruptura chegou quando Grant entrou em contato com os meus pais. Ele ligou para a casa deles e falou com minha mãe por quase 1 hora. Disse que havíamos terminado por um mal-entendido e que eu me recusava a me comunicar com ele. Disse que me amava e queria me pedir em casamento, mas precisava da ajuda da minha família para chegar até mim.
Minha mãe me ligou confusa, sem saber o que estava acontecendo. Eu não havia contado os detalhes da separação, apenas que Grant e eu não estávamos mais juntos. Quando ela começou a sugerir que eu desse a Grant uma chance para se explicar, tive que contar sobre a traição. Ela ficou surpresa, porque sempre gostou do Grant e achava que ele era bom para mim. Depois de conversar com minha mãe, percebi que Grant continuaria a interromper minha vida, envolvendo outras pessoas, até que eu tomasse medidas mais firmes. Consultei um advogado sobre como obter uma ordem de restrição. O advogado me disse que eu tinha documentação suficiente de contato indesejado para solicitar uma ordem temporária, especialmente porque Grant já havia aparecido várias vezes no meu prédio. Antes de apresentar os papéis, decidi enviar a Grant uma última mensagem através de um amigo em comum do trabalho. Pedi a esse amigo que dissesse claramente ao Grant que eu tomaria medidas legais se ele continuasse tentando me contatar ou contatar minha família. A mensagem especificava que qualquer nova tentativa de contato resultaria em uma ordem de restrição. Grant respondeu através do mesmo amigo dizendo que entendia e respeitaria meus desejos. Durante uma semana, o contato cessou completamente. Pensei que o problema tivesse sido resolvido, até que Casey ligou para o meu novo número esse que não sei como ela conseguiu. Casey disse que Grant havia lhe dado minhas informações de contato e pediu que ela falasse comigo. Afirmou que Grant estava passando por um momento emocional difícil e só queria encerrar o ciclo. Casey disse que se sentia culpada por seu papel na nossa separação e que sentia que devia a nós dois uma tentativa de consertar as coisas. Disse a Casey que Grant não tinha nenhum direito de compartilhar minhas informações privadas e que os dois deveriam apenas me deixar em paz. Casey ficou na defensiva e disse que só estava tentando ajudar. Me acusou de ser teimosa e disse que a maioria das pessoas, pelo menos, tentaria ter uma conversa depois de um relacionamento longo. Essa conversa revelou que Grant e Casey ainda estavam em contato regular, apesar do que ela havia me dito no supermercado. Casey deixou escapar que sabia detalhes sobre a situação atual de moradia do Grant e sobre seu estresse no trabalho, algo que só saberia se conversassem com frequência. Quando a confrontei sobre isso, Casey admitiu que eles vinham se apoiando mutuamente desde a separação. Encerrei a ligação e imediatamente entrei com o pedido de uma ordem de restrição. Na manhã seguinte, a ordem temporária foi aprovada, abrangendo tanto Grant quanto Casey. Um oficial entregou os documentos ao Grant no trabalho e a Casey em seu apartamento. A ordem proibia qualquer contato direto ou indireto comigo por 30 dias, com uma audiência marcada para determinar se ela deve ser estendida. Atualização 3. A audiência pela ordem de restrição foi realizada há 3 semanas. Grant compareceu com o advogado. Tentou argumentar que suas tentativas de entrar em contato comigo eram esforços razoáveis para se desculpar e buscar o perdão. Seu advogado apresentou mensagens de texto e e-mails como prova de que Grant estava genuinamente arrependido e não representava uma ameaça. Eu levei documentação de todos os contatos indesejados, incluindo as mensagens que Grant enviou através de outras pessoas e suas visitas ao meu prédio. As gravações das câmeras de segurança mostravam Grant esperando no estacionamento várias vezes, mesmo depois de lhe pedirem que se mantivesse afastado. Também apresentei provas de que Grant compartilhou minhas informações de contato privadas com Casey sem a minha permissão. A juíza estendeu a ordem de restrição por 1 ano. Disse que o padrão de comportamento de Grant demonstrava que ele não respeitava limites claros e que envolver terceiros para burlar meus desejos era especialmente preocupante. A juíza disse a Grant que seus sentimentos não lhe davam o direito de me assediar e que ele precisava aceitar que o relacionamento havia terminado. Grant ficou surpreso quando a juíza decidiu contra ele. Seu advogado tentou pedir um período mais curto, mas a juíza afirmou que 1 ano completo era apropriado, dado o padrão de escalada. Grant não poderá entrar em contato comigo direta ou indiretamente até a próxima primavera, e qualquer violação poderá resultar em acusações criminais. Casey não compareceu à audiência, mas a ordem de restrição contra ela também foi estendida. 2 semanas após a audiência, soube que Grant teve que voltar a morar com os pais. Ele não conseguia pagar o aluguel sozinho. Os pais dele moram a 1 hora da cidade, então agora ele tem um longo trajeto diário. Várias pessoas na empresa comentaram que ele parecia cansado e estressado. Aparentemente, Casey também se mudou do bairro mais ou menos na mesma época. Não sei para onde foi, mas parei de vê-la em lojas e restaurantes locais. Alguém me disse que ela estava tendo problemas no trabalho porque os clientes reclamavam de sua atitude, mas não confirmei essa informação. No mês passado, mudei de emprego para evitar qualquer possível contato com Grant no ambiente de trabalho. Não é uma mudança por causa de uma oportunidade de crescimento, mas espero que venha a ser com o tempo. A cultura do novo escritório é mais profissional e não preciso me preocupar com dramas pessoais afetando meu ambiente de trabalho. Não saí com ninguém desde a separação e não me sinto pronta para começar. Vários amigos me ofereceram para me apresentar a pessoas, mas por enquanto não é o momento para isso. A ordem de restrição expira em 9 meses.
Espero que Grant tenha usado esse tempo para trabalhar em si mesmo e entender por que seu comportamento foi inaceitável. Mas se ele mudou ou não já não é mais da minha conta, desde que não me envolva. Atualização 4. Não se preocupem, não estou escrevendo isso porque o Grant esteja me assediando novamente. A ordem de restrição deveria ter expirado há alguns meses, mas foi renovada. Não era estritamente necessária, mas às vezes algo não precisa ser necessário para ter valor, pode simplesmente estar ali para te dar paz de espírito, e isso já é suficiente. Para mim, ter essa ordem me dá paz de espírito, especialmente por tudo o que aconteceu ultimamente com o Grant. Eu não estive envolvida, mas mesmo assim me apavora. Muitos já devem saber que Grant não apenas tentou voltar comigo, como também queria ficar com minha ex-amiga Casey. Mas enquanto eu jamais considerei voltar com um infiel como ele, Casey não estava pronta para um relacionamento sério. Acho que era isso que ele sentia falta em mim, ter uma relação estável e tudo o que isso implica. Grant parou de me importunar quando consegui a ordem de restrição e não soube mais nada dele até algumas semanas atrás, quando me contaram que ele havia começado a assediar a Casey. Foi por isso que ela se mudou, como mencionei na minha última publicação no Reddit. O assédio atingiu seu ponto mais alto há alguns meses, quando Casey teve que chamar a polícia. Ele a seguiu até seu novo apartamento, e ela sacou um spray de pimenta e o borrifou, antes de atingi-lo com um soco usando um soco inglês que havia comprado para autodefesa, e ela acertou, bem nas joias da família. Tenho que admitir que, embora tenha sido uma péssima amiga, ela sabe se defender. Casey já tinha uma ordem de restrição contra ele, e Grant foi sentenciado a 6 meses de prisão por violá-la. Também soube que ele foi demitido da nossa antiga empresa, embora isso tenha acontecido muito antes, quando sua obsessão por Casey começava a se intensificar. Não está relacionado com esse último incidente. Parte de mim pensa, pobre da Casey porque ela teve que passar pelo que eu vivi durante semanas. Mas por outro lado penso, que se dane. Ela mereceu ter o Grant como perseguidor por mais de um ano. Esse cara é o exemplo perfeito do ditado, quem fica com ele perde. E Casey perdeu com todas as letras. Viver com spray de pimenta e um soco inglês para se proteger não é realmente viver.